Oi, gente, eu sou Maria, de Alegre, Espírito Santo. Vim aqui falar do meu testemunho, né? Contar para vocês como que eu me converti. De início, né? Eu já fui na igreja evangélica quando eu era criança, com os meus pais, quando a gente morava na roça. Só que eu ia e não entendia, né? E infelizmente os meus pais, em 2011, eles se separaram e minha mãe mudou com os meus 5 irmãos para a cidade de Alegre, que é onde que eu moro atualmente. E nisso a gente se afastou, a gente não foi mais na igreja. Então eu conheci outros amigos que não iam na igreja. E nisso eles me convidavam para ir em festa. Eu nunca fui de festa, eu nunca liguei para essas coisas, mas quem sabe, né? Quem conhece sabe como que é. A gente acaba indo, né? A gente não tá indo em nenhuma religião, nada. A gente acaba indo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu acabei indo, acabei experimentando bebida, acabei indo em festa. A maioria dos meus amigos não tinha esse costume de ir na igreja. Então eu acabei indo. E nisso eu me afastei. E quando foi em 2015, eu mudei para um lugar aqui em Alegre e a minha vizinha ela é evangélica, da casa de oração. Então, nisso ela me convidou. Eu conheci ela e ela foi me convidando, me chamava para EBD e eu, sério mesmo, gente, eu falava que eu tinha dor de cabeça, eu fingia, eu falava mentira. E eu ia à noite de vez em quando. Quando chegou um dia, um culto à noite, o pastor falou sobre isso, né? Falou sobre a gente se converter, a importância, ele explicou tudo direitinho. E naquele dia eu senti aquela imensa vontade de ir lá na frente, se render aos pés de Cristo. E essa vizinha minha, ela sempre me ajudava, conversava comigo. Eu tinha costume de falar palavrão, tinha costume de xingar. Eu não era tão obediente com a minha mãe, assim, questão de não entender ela. Ficava chateada, achava que tudo que ela falava pra mim era pro meu mal, né? Eu achava ela muito chata e tal. Então, assim, eu não tinha essa coisa de obedecer, né? Então, assim, ela me explicava isso tudo. E nisso, nesse dia, nesse culto, eu senti uma coisa assim diferente em mim. Eu achei que era necessário naquele dia eu ter uma mudança, eu reformar minha vida. E foi isso que aconteceu. Nesse dia eu fui lá na frente, foi o dia que eu chorei, foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Mas não de tristeza, e sim de alegria. E nesse meio tempo que eu tava indo com os meus amigos em festas e coisa e tal, eu senti um vazio no meu peito, uma coisa que nada preenchia, amigo nenhum preenchia, nada preenchia. E naquele dia que eu me converti, eu tive a certeza que Deus, ele preenchia aquele vazio no meu coração. E eu percebi que naquele dia Deus podia reformar a minha vida. E foi isso que aconteceu. E daquele dia em diante eu fui orando, apanhei o costume de orar que eu não tinha. E essa vizinha, ela foi me ajudando, conversando comigo. E foi aí que eu tive aquela vontade, aquela sede de batizar, de estar na presença de Deus. E para mim, hoje, uma das coisas, o mais importante para mim é estar na igreja, estar na presença de Deus. E eu só venho crescendo, né, na obra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, aquela sede, aquela vontade de estar lendo a Bíblia, de estar aprendendo, exercitando. Para mim é um imenso prazer de estar na igreja, falando do amor de Deus para outras pessoas. E hoje eu entendo como Deus pode reformar a nossa vida, como Deus pode transformar. E antes eu tinha aquela vontade de ir na igreja, de acreditar em Deus, mas tinha uma coisa que sei lá, tentava me fazer acreditar ao contrário. E hoje eu tenho essa
eu tenho isso na minha cabeça, que Deus, Ele pode realmente transformar a nossa vida. Ele pode realmente reformar a nossa vida. Mudar o nosso pensamento, o nosso modo de agir, como conversar com as outras pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E antes eu procurava nas pessoas o que eu não podia achar. Que é realmente o que eu posso achar é só em Deus. Que é aquela esperança, aquela confiança que Deus nos dá, aquela esperança de conseguir uma coisa, algo que a gente acha que é impossível, e Deus nos mostra o contrário, que é possível conseguir se você buscar em Deus, se você acreditar, depositar toda a sua esperança em Deus, depositar toda a sua fé em Deus. E o impossível acontece. E eu tenho muitas experiências com Deus, coisas maravilhosas que Deus fala comigo, que Deus me mostra. Então isso é conforme a sua busca com Deus, é conforme a sua fé, aquela sede de você estar todo dia orando, todo dia conversando. E às vezes Deus quer ouvir uma simples conversa. A oração, ela é o quê? Ela é uma conversa com Deus. Às vezes a gente fala, ai meu Deus do céu, não sei orar. Antes eu era assim. Mas orar é uma simples conversa com Deus. E Deus quer que você seja humilde, seja aberto, seja simples com Deus. Ele não precisa daquela oração feita. Fala o que você está sentindo no seu coração e Deus vai realmente te ouvir. Mesmo se você não falar, mesmo se você só pensar, Deus sabe o que você está falando. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, que acredite, tenha fé. Deus pode reformar, transformar a sua vida. Antes eu acreditava que eu nunca poderia estar na igreja, aonde que eu tô. Hoje faço parte do Ministério de Louvor, trabalho com crianças. Eu vou aonde Deus me mandar. Onde Deus me mandar, eu vou. E eu tô muito feliz. E se Deus falar, você tem que largar tudo pra ir aonde que eu mandar, eu vou. Eu vou, sério mesmo, porque eu sei como Deus cuida da gente, como Deus nos ama, então eu tô aqui para servir Ele, para adorar Ele, de todo o meu coração. Então, boa noite, fica na paz, que Jesus abençoe vocês.